Qual a sua expectativa para o que você vai ouvir agora? Glória a Deus. Querida, minha expectativa é enorme. Eu creio que hoje, depois dessa palavra, coisas vão acontecer na sua vida, que você vai lembrar desse dia e falar: foi o dia em que o nó foi desatado, foi o dia em que o milagre foi liberado, foi o dia em que a glória chegou na minha vida. Quem crê nisso, dá um grito aí. Glória a Deus. Queridos, estamos chegando a mais um ano. Nesse ano, um monte de coisa que a gente queria que acontecesse não aconteceu, sim ou não? Algumas coisas que a gente planejou não aconteceram. Alguns sonhos a gente até engavetou. Por quê? Porque eles não se realizaram. E a pergunta é: como é que fica agora que o país enfrenta um momento ainda de reflexo de pandemia, um reflexo ainda do ficar em casa, e muitas empresas faliram, um momento da economia ainda um pouco perturbada? Como é que fica teu sonho? Como é que fica a tua expectativa? Como é que fica o teu futuro? Nós temos diante de nós um ano. Como que vai ser? Que postura precisamos ter? Eu quero pedir um mínimo de movimentação agora, que você tenha toda a atenção, que você não converse, porque o que eu vou falar aqui pode determinar o rumo da tua história. Eu orei e pedi a Deus uma palavra para a tua vida, e a palavra que eu quero declarar é que é possível você ter o melhor ano da sua vida em 2022, independente de como esteja o Brasil. 2022 você pode viver a maior experiência da sua vida, independente de como esteja o Brasil. Eu quero te garantir que o ano das maiores realizações da sua história não serão definidos pelos prognósticos dos especialistas, dos economistas, dos futuristas. Quem vai definir o rumo da tua história, para onde você vai e o que você vai atingir esse ano, não serão os comentaristas do mundo, mas o teu comentário vem do céu, vem de Deus sobre a tua vida. Queridos, eu quero lembrar você o que diz o Salmo 91, versículos 7 a 11, ele diz assim: caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Aleluia! É essa promessa que Deus faz a cada um de nós hoje aqui, e eu quero profetizar em nome do Altíssimo, que 2022 será o ano mais lindo, mais maravilhoso, exponencial, extraordinário da tua vida. Pastor Josué, como você pode prometer isso? Duas coisas que você precisa entender. A primeira coisa, você precisa entender que Deus quer isso. Deus quer que você floresça, Deus quer a tua felicidade, Deus quer a tua conquista, Deus quer o raiar, o romper de glória na tua vida, Deus quer a tua família feliz, Deus quer a paz na tua casa, Deus quer a soberania dele na tua história, Deus quer a conquista na tua empresa, Deus quer a bênção sobre a tua vida. Nosso Deus é um Deus de riqueza, de milagre. Deus está desesperado por isso. E talvez você diga: pastor, então por que ele não fez ainda? Por que eu estou passando por isso no casamento, por isso das minhas finanças, por isso da minha empresa, por isso com o meu filho, por isso com a minha mulher, por isso com o meu pai? Por que então que não aconteceu? Tem uma segunda coisa que você precisa entender:
câmeras em mim. A segunda coisa que você precisa entender é que Deus age em cima de posicionamentos nossos. Deus quer para a tua vida o melhor, a bênção, o milagre, mas Deus trabalha em cima dos teus posicionamentos. Ah, pastor, quer dizer então que Deus tem regras, e a cada passo do homem, Ele vai colocando o seu poder, e se necessário até o seu milagre? É isso aí. Você dá um passo, e Deus coloca o que você precisa para dar mais um passo. Você dá outro passo, e Deus coloca o que você precisa para mais um passo. E você dá mais um passo, e Deus coloca aceleração na tua vida, para você chegar onde tem que chegar. Mas se você não der seu passo, Deus não dá o passo por você. Ah, pastor, dá um exemplo disso. Multiplicação dos pães. Ele pediu primeiro para ver o que tinha lá. Recolhe os 5 pães e os 2 peixes. Agora eu vou fazer um milagre. Quando Bartimeu estava lá cego, Senhor, tem misericórdia de mim. Ele falou, o que você quer que eu te faça? Se Bartimeu falasse, estou até acanhado de falar, não ia acontecer nada. Bartimeu falou, sou cego e quero ver. Declarou pela fé, aconteceu. Quando aquela mulher cananeia estava com a filha endemoniada, foi até Jesus e falou para Jesus, Jesus, quero que o Senhor liberte a minha filha, liberte a minha filha. Jesus falou para ela assim, você não é do meu povo, você é cananeia, está querendo o quê? Falou, não quero nem saber, eu vivo da migalha que o Senhor me der, mas a migalha do Senhor faz diferença na minha filha. E a filha foi curada. Tudo começa contigo. O teu milagre começa contigo, com a tua atitude em relação ao teu Deus, com a tua postura em relação ao teu Deus. Queridos, esse ano será o maior ano da nossa história, como pessoas e como igreja, mas nós temos que ter posicionamento. Repete comigo, temos que ter posicionamento. E eu queria ler um texto com você, que explica para a gente que posicionamento é esse. Se nós queremos ter o melhor ano da nossa vida, e nós vamos ter, quais são os posicionamentos que nós temos que ter? Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 14, Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 14, em Êxodo capítulo 14, a partir do verso 1, nós vamos ler o que a palavra de Deus nos esclarece sobre o posicionamento que devemos ter. Diz assim, a perseguição dos egípcios. Você sabe que o povo de Israel saiu da escravidão do Egito. Moisés foi lá libertar o povo, 10 pragas foram enviadas sobre o Egito. Na 10ª praga, morreu o filho primogênito do faraó. Finalmente o faraó permitiu que o povo de Israel saísse da escravidão, da humilhação, e fosse em direção à terra prometida a Abraão, uma terra que mana leite e mel. É a terra de Israel de hoje, uma terra fantástica, maravilhosa, uma terra que tem uma das maiores reservas de água de todo o Oriente, que é o Mar da Galileia. E agora, olha o que acontece no capítulo 14 de Êxodo, a perseguição dos egípcios. Disse o Senhor a Moisés, diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, acampem à beira-mar, de fronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando, confusos, secados pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas, contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram, o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos? Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército.
levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas, que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas, e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Hairote, de fronte de Baal-Zefon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados clamavam ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrer no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes de ser escravos dos egípcios, do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara, estenda a sua mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota do faraó, e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando atrás deles. A coluna de nuvem também saiu de frente deles e se pôs atrás. Entre os egípcios e os israelitas, a nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afetou o mar e o tornou em terra seca, com um vento forte oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. E os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu os exércitos dos egípcios e os pôs em confusão, fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los, e os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Meus amados, todos nós conhecemos essa história. O faraó libertou o povo, falou: pode ir embora, não aguento mais, meu filho morreu. 10 pragas e a última, meu filho morreu. Só que depois de um tempinho ele se arrependeu e falou: a força produtiva do meu povo são os escravos, os israelitas. Não vão embora coisa nenhuma, vamos atrás deles. Ele pegou todo o seu exército, pegou suas carruagens, pegou seus cavaleiros, pegou sua infantaria e foi atrás. Quando eles avistam o povo de Israel, o povo está de frente ao Mar Vermelho, não tem para onde correr, não tem para onde fugir, não tem como sair daquela situação. O povo começa a murmurar, falar um monte de coisa: a gente vai morrer aqui. E então Moisés diz: fiquem tranquilos e vejam o que Deus vai fazer. E aí Moisés começa a orar. Chega uma hora que Deus fala para ele: Moisés, hora de mandar o povo avançar. E o povo começa a avançar. O Mar Vermelho se abre, o povo passa com terra seco e chega do outro lado. Mas os
soldados de Faraó tentam fazer aquilo que o justo fez, aquilo que o povo de Deus fez, e quando eles tentam atravessar, as águas se fecham, e todo o exército de Faraó morre no mesmo dia. Qual é o grande princípio aqui? Do outro lado do Mar Vermelho estava o quê? O sonho. Hoje, último dia do ano, do outro lado desse dia está um novo ano, e nele temos um sonho. Qual é o teu sonho? Qual é o teu sonho para a tua família? Qual é o teu sonho financeiro? Qual é o teu sonho para a tua empresa? Qual é o teu sonho espiritual? Qual é o teu sonho na obra de Deus? Qual é o teu sonho? Se o teu sonho é pequeno, esse sonho não é Deus que te deu, porque Deus é grande. Se o teu sonho é mais ou menos, não foi Deus que te deu, porque Deus não é mais ou menos. Conheço um Deus que pega a gente inútil aos olhos do mundo, gente desqualificada aos olhos do mundo, e transforma em gigante, porque Ele é Deus.